Talvez ninguém saiba das lutas que você tem enfrentado. Talvez você tenha chorado solitário, sozinho pelos cantos. Talvez você tenha sofrido calado. Talvez você tenha chorado por fora, mas quebrado e quebrada por dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus viu o seu coração. Ele contemplou as suas lutas, Ele viu as suas lágrimas, as suas amarguras, e hoje Ele me mandou vir aqui trazer essa palavra para abençoar o seu coração. Hoje eu trago 3 orientações de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a fim de que você recobre o ânimo, o vigor e a coragem para novamente tornar a vencer. Então fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo apareceu para você, isso não é coincidência. Pelo contrário, isso é direcionamento de Deus, porque Deus deseja falar com você. Talvez você não saiba o porquê esse vídeo apareceu para você, o porquê você clicou nesse vídeo, porquê você está aqui me vendo, mas eu quero que você preste muita atenção, porque embora seja o Paulinho que esteja falando, né? Embora a voz seja do Paulinho, mas a palavra é de Deus para abençoar a sua vida, para te resgatar desse lugar que você de repente se encontra nesses dias, de repente você se encontra hoje, um lugar de desesperança, um lugar de descrédito, um lugar de desconfiança, achando que tudo acabou para você, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Mas deixa eu te trazer a primeira orientação de Deus, a primeira palavra, o primeiro direcionamento de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero que você ouça, escute, grave no fundo do seu coração. Deus viu você. Eu sei que muitas vezes você pode achar que, poxa, ninguém me vê, ninguém me percebe, ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. Eu sei que muitas vezes o meio ao qual você pode estar inserido, inserida, possa ser um meio onde as pessoas te desqualifiquem, onde as pessoas te menosprezem, aonde as pessoas, sabe, não reconheçam o seu real valor. Mas a palavra do Senhor nos diz, e a primeira orientação de Deus para você é essa, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, onde vai nos dizer que o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o interior, porque Deus não vê como o homem vê. Entende? Então, Deus, nesse momento, nesse dia, Ele está falando a você que sim, por mais que exteriormente, sabe, no seu entorno, você possa achar que ninguém está te vendo, deixa eu te falar uma coisa aqui, como homem de Deus, como boca de Deus, como profeta de Deus, para abençoar a sua vida. O Senhor tem te visto, não como as pessoas te veem, mas o Senhor tem te visto por dentro. O Senhor tem visto a sua angústia. O Senhor tem contemplado o seu coração. O Senhor tem contemplado, o Senhor tem sondado dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos e projetos, e Ele deseja te abençoar. Ainda que as pessoas à sua volta te menosprezem, o Senhor jamais te menosprezará, o Senhor jamais te desprezará. Ainda que as pessoas não lhe reconheçam ou não lhe dê o devido valor, o Senhor reconhece o seu valor. Ele vê o seu coração, um coração fiel, um coração que, apesar de tudo o que acontece, tem permanecido em fé, e Ele não menospreza isso. Pelo contrário, as pessoas podem até ter virado os olhos para você, mas o Senhor não te perdeu de vista. Ele continua com seus olhos focados, voltados para você. Por quê? Porque o Senhor te viu. Segunda orientação, segunda palavra de Deus para você, o Senhor viu as suas lágrimas. Salmo 56 vai nos falar, o salmista Davi, ele vai nos falar assim: Tu recolhestes as minhas lágrimas em teus odres, não estão elas diante de ti? Ou seja, o que a gente aprende e o que é que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Queridos, de repente você
chorou diante das pessoas. De repente você já tenha chorado alguma vez, alguma situação da sua vida, da sua história, diante de pessoas, né? Diante de circunstâncias, diante, sabe, de situações, mas nada disso foi suficiente ou capaz de resolver o seu problema, de mudar a sua vida. Mas o salmista aqui, ele está nos dizendo que quando eu tenho que chorar, eu choro diante de Deus. Eu choro aos pés do Senhor, porque as minhas lágrimas, Ele as recolhe. E nenhuma delas será em vão, ou foram em vão no caso de Davi, né? E no seu caso também, na sua vida também, pode ter certeza disso. Eu lembro de uma vez que eu estava passando por uma situação, já até contei isso aqui em algum dos outros nossos vídeos, né? A gente procura sempre ter uma vida financeira bem corretinha ali, né? Não desbandar para a gente não perder a cabeça depois, né? É porque normalmente finanças, né, é algo que mexe muito com a gente, né? Com você é assim também? Você também é assim? Procura ter sempre, né, andar bem regradinho ali para não perder a mão? Porque se perder a mão, isso tira a sua paciência, né? Com a gente é assim. Eu lembro uma vez que, isso tem alguns anos já, né, nós tínhamos saído de férias, né, viajamos, fomos para outro país, não sei se para Argentina, não sei, não lembro para onde a gente foi. Não lembro para onde a gente foi. Mas eu sei que eu me empolguei lá na viagem, passei o cartão e aquela coisa toda, né? E quando nós voltamos, mês seguinte, a gente estava de férias, quando você volta, você sabe que você não recebe, né? Aquela coisa toda. E aí eu sentado ali fazendo as anotações, né, do quanto que tinha entrado, que não sei o que tinha que sair e tal, aquela coisa toda, e a conta não batia. E eu fiz 1, 2, 3, 15, 20 vezes aquela conta e nada, não batia sempre no débito. E eu ali, meu Deus, né, preocupado e tal. E eu sou o tipo de pessoa que eu era muito ansioso e eu não conseguia me controlar. Quando a ansiedade batia, sabe, me dava até azia, né, no estômago, cara, ficava assim queimando, eu mordi isso aqui tudo dos meus lábios, aquela coisa toda, né? Eu perdi a paz mesmo. E aí minha esposa, né, desde ela viu aquela situação e tal, ficou na dela. Aí eu ali no sofá de casa e tal, já uns 40 minutos ali, e nada de resolver, só estressando. Ela virou para mim e falou bem assim: meu amor, eu tô indo fazer uma visita, vou na casa da Dani e tal, daqui a pouco eu volto. Aí eu virei para ela, falei bem assim: tá bom, tá bom. Aí ela viu que eu nem dei moral, né, ali e tal, que eu tava preocupado. Aí ela virou e falou assim: ó, tô saindo, tá? Daqui a pouco eu volto, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você já orou a Deus? Você já apresentou, já botou isso diante do Senhor? E eu, não, também não orei não, tá? Porque eu tava preocupado querendo resolver ali na força do meu braço, sabe, do meu intelecto. E ela, tô indo, tal, saiu, eu fiquei mais uns 20 minutos batendo cabeça, noves fora, fiz a prova dos 9 e nada resolvia. Depois de mais uns 20 minutos ali, eu batendo cabeça, eu dobrei o joelho, onde eu estava mesmo ali, só botei o caderno do lado e dobrei o joelho. Aí no sofá e falei: Senhor, o Senhor sabe da minha condição, eu já tô aqui tentando e não consegui resolver, e pelo visto não vou resolver. O Senhor pode me ajudar, o Senhor tem a maneira como me ajudar, me orientar. E eu confesso para vocês que antes de eu terminar aquela oração, aquela conversa ali, sabe, é como se aquele peso ali, tivesse saído dos meus ombros. E eu levantei, sabe, leve, tranquilo. E a perguntinha para vocês aqui, eu gosto de fazer essa pergunta. Vocês acham que quando eu me levantei as contas estavam pagas? Não, não estava. Mas o que resolveu ali? A orientação que o Senhor me deu. Eu levantei dali, sabe, com orientação, não, eu vou priorizar, né, o que realmente não dá para adiar e tal, e papapá, fui ticando, bom, terminei, paguei o que deu para pagar naquele mês, o que era de fato prioridade, e no mês seguinte entrou o dinheiro, renovou o cartão, aquela coisa toda, não pagamos tudo e resolvemos o nosso problema. Entende? Então, quando você tiver que chorar, não chore diante dos problemas, não chore diante das contas, não chore diante do papai, da mamãe, titio, titia, periquito, papagaio, cachorro, porque eles não vão resolver o seu problema. Se tiver de chorar, chore aos pés do Senhor, porque Ele recolhe todas as suas lágrimas e nenhuma delas será em vão na sua vida, na sua causa, na sua circunstância e situação. Porque cada lágrima que você chorou, derramou aos pés do Senhor,
cada dor que você suportou, cada madrugada que você passou, muitas vezes acordado, o Senhor, ele sondou, o Senhor, ele viu, o Senhor, ele contemplou, e o céu contabilizou a sua angústia, o seu sofrimento. As suas lágrimas não foram em vão e não são em vão, pois o Senhor viu todas elas, o Senhor vê todas elas. E como disse Jó, né? Capítulo 42, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará. Que você possa declarar isso também sobre a sua vida, que você possa em fé. Será que você pode declarar hoje aqui, sabe? Essa mesma palavra que Jó em fé declarou lá, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará em meu favor. Você pode digitar isso aqui? Você toma posse dessa palavra, de que o seu Redentor, ele vive, ele está vivo, ele está te vendo. Ele não te abandonou, ele não virou as costas para você. Mas no momento certo, na hora certa, ele se levantará em seu favor e te dará o escape. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre aqueles desejos, sabe, que você tem no seu coração e que são desejos íntegros para abençoar a sua família, poxa, desejos idôneos. Você acredita que o Senhor contempla tudo isso e que na hora certa, no momento certo, ele há de se levantar para te abençoar? Se você acredita, digita aqui, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Comenta aqui embaixo. Eu sei que o meu Redentor vive, que em breve ele se levantará em meu favor. Fazendo isso, você está liberando uma palavra profética sobre a sua própria vida. Sobre a sua própria vida. E aí a terceira orientação, a terceira direção, a terceira palavra de Deus para a sua vida. Está lá em Isaías 41, que diz que os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja, sabe, já desanimado, talvez você esteja desencorajado, né, de acreditar, de lutar, talvez você não tenha mais forças, né, para resistir. Mas posso te dizer uma coisa? A palavra nos diz que os que se renovarão no Senhor são os que correm. A palavra nos diz que os que renovam suas forças no Senhor, né, são os que lutam, os que batalham, os que brigam com tudo e com todas as coisas para mudar a sua situação. Não. A palavra diz que os que se renovam no Senhor são os que esperam no Senhor. São os que esperam no Senhor. Eu sei, eu te entendo, eu entendo, né, que muitas vezes, quando nós estamos passando num momento de pressão, de angústia, né, de luta ali, a gente quer tentar resolver. Eu sou assim, eu estou compartilhando isso aqui com vocês, mas vocês podem ter certeza que a palavra, antes de falar aí com vocês, fala aqui comigo. Fala ao meu coração, antes de falar o seu coração, fala ao meu coração. Então, eu acabei de dar um testemunho aqui que eu estava lá angustiado, sabe, tentando resolver. Mas o Senhor, né, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele nos orienta, Ele nos direciona, Ele nos corrige, nos ensina, Ele nos ama. Não é verdade? Então, eu sei que você muitas vezes está angustiado, está desesperado, desesperada, não vê saída, não vê solução. Mas a palavra do Senhor nos diz que os que esperam no Senhor correrão. Primeiro você espera, depois você corre, entende? O problema é que muitas vezes a gente quer correr primeiro, a gente quer voar primeiro, a gente quer, né, fazer e acontecer primeiro, para depois buscar o Senhor. Não, queridos. Não, a ordem aqui, né, de fato, ela importa, né? Como tem aquele ditado, né? A ordem dos fatores não alteram o produto, né? Lá no meu estado a gente dizia, brincando, né, que as rodas dos tratores não alteram os viadutos. Nada a ver, né? Mas isso é muito sério e importante, queridos. Que nesse caso aqui, sim, a ordem dos fatores importam para o produto, para o resultado. Primeiro você descansa no Senhor.
Né? E é o que a palavra está dizendo, os que esperam no Senhor, então correrão e não se cansarão. Aí que está a diferença. Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está cansado? Porque você está correndo à torta e à direita, sem direção, sem rumo, sem saber onde é que vai dar. Aí você vai cansar mesmo. Agora, quando você espera no Senhor, o Senhor te dá direção, aí você corre com objetivo, você corre para uma direção correta, certa. E a palavra nos diz que correrão e não se cansarão. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Entende por quê? Porque eles esperaram no Senhor. Você tem esperado no Senhor, você tem batido suas asas, você tem, sabe, batido cabeça de um lado para o outro tentando resolver e não resolve. Qual é a sua condição? Responde para mim, não, responde para você mesmo aí. Entende? Responde para o Senhor. Vá diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa, porque esse que o Paulinho está falando aqui sou eu. Eu tenho batido cabeça de um lado para o outro, falado, chorado, né, reclamado, murmurado com A, B, C, e até hoje eu não vim lançar as minhas questões aos pés do Senhor. Se aplica a você isso? Então, como profeta de Deus aqui sobre a sua vida, eu quero declarar que o seu vigor está sendo restaurado, a sua coragem recobrada, o seu ânimo reavivado e a sua vitória já está sendo preparada para ser entregue às suas mãos. Você recebe essa palavra? Você acredita nessa palavra? Você toma posse dessas verdades no nome de Jesus? Não é no nome do Paulinho não, tá? É no nome do Senhor. Porque mesmo quando ninguém te viu, Ele te contemplou, Ele te viu, Ele viu o seu coração. E porque Ele viu o seu coração, Ele decidiu te abençoar. Então é isso. Se você chegou até aqui, pode ter certeza que não foi por acaso. Certamente Deus queria que você ouvisse essa palavra, porque a sua vida, a sua fé, o seu ânimo, a sua vitória dependia de você ter chegado até aqui. É assim que eu creio. Não existe coincidências, né? Pelo contrário, nós cremos em cristocidência. Na verdade, tudo é através de Cristo, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, né? Então, se você chegou até aqui, pode ter certeza é porque Deus precisava, né, que você ouvisse essa palavra, tá bom? Então, se fez sentido para você, se te abençoou de alguma forma, clica aqui no coraçãozinho, deixa o seu gostei. Fazendo isso, né, você nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube que esse aqui é um vídeo relevante, é um vídeo que pode abençoar, transformar e até salvar vidas. Salvar vidas, ok? Conto com você. Toca aqui na setinha, encaminha esse vídeo aqui lá no grupo da escola, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, no grupo, qualquer grupo que você tiver aí, caminha lá, porque certamente dentro de algum desses grupos aí vai ter alguém que precisa, que está desesperado, como nós falamos aqui, né, no início. Às vezes está rindo por fora, mas está quebrado por dentro, e essa aqui é a resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Ok? Fazendo isso você nos ajuda a alcançar mais vidas, tá bom? Então, ficamos por aqui. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E não se esqueça, ainda que ninguém do lado de fora está te vendo, Deus está te olhando por dentro. Ele viu o seu coração. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.